Olá, meus amigos, muito boa noite. Paz do Senhor Jesus na vida de todos que estão acompanhando agora ao vivo essa live direto do Facebook e aqueles que irão assistir, né? Daqui a pouco nós estamos entrando em um novo dia, sábado, mas eu tenho certeza que você que irá assistir irá também receber a unção, o poder de Deus. Eu tenho algo muito forte da parte de Deus para falar para você, porque eu vou mostrar na Bíblia, ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luciano Santos, sou pastor do ministério Semeando a Salvação, aqui em Serra Talhada, Pernambuco. Eu quero daqui a pouco orar por você, quando nós entrarmos na meia-noite, ou um pouquinho depois da meia-noite. Nós vamos fazer a oração da fé, a oração em seu favor, e eu creio que aonde você estiver, Deus vai tocar na tua vida, para curar você enfermo, para libertar você angustiado, deprimido, perturbado. Seja qual for o mal que estiver afrontando, perturbando você, angustiando você, causando insônias, medo, desespero, escravizando você em remédios controlados, vícios, meu Deus vai te visitar nessa noite, nessa virada de noite, nesse início de madrugada, ou durante o dia, você que assistir aqui no Facebook, ou nas redes sociais, né? Tanto no meu Instagram, como no meu canal no YouTube. Inclusive eu tenho pedido aqui, eu preciso de 1000 pessoas que se inscrevam lá no meu canal no YouTube, para que eu possa também levar a oração e a palavra ao vivo no YouTube, fazer uma live no YouTube. É o desejo de levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. E a internet hoje nos proporciona isso. Ajuda que eu peço a você, se inscreva lá no meu canal, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir o que o nosso Deus tem para nós, sua palavra, sua orientação nessa noite, já início de madrugada, 0 hora, agora meia-noite. Aqui no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 14, 15, 16 e 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14, 15, 16 e 17. Diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas. Olha a palavra do homem de Deus, do profeta Eliseu, para o seu servo, seu auxiliar, que o ajudava na obra de Deus naquela época. A coisa que o homem de Deus disse para ele foi isso aqui, ó: Não temas, versículo 16, porque mais são os que estão conosco do que... Versículo 17, preste muita atenção que diz esse versículo 17, diz assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. É forte, meu irmão. Se você não entendeu, eu vou explicar para você. Preste atenção. No nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, uma parte, do texto,
Isso aqui aconteceu em uma época onde o rei da Síria, por ver os seus planos frustrados, o rei da Síria, contra o povo de Israel, ele ficou preocupado. Ele achava que existia alguém ali no seu reino, na Síria, que estava traindo ele e levando para Israel, para o reino inimigo, levando os seus planos, os seus projetos, porque eram tudo frustrados. Israel prevalecia e vencia as batalhas, sabe por quê? Porque o rei de Israel, ele obedecia a palavra de Deus na boca do profeta Eliseu. Antes dele ir para a guerra, ele pediu orientação ao homem de Deus, ao profeta. E o profeta falava para ele, faz isso, isso, e ele fazia, e Deus livrava, abençoava. Então, com isso, o rei da Síria ficou perturbado. O que acontece? Deve ter alguém aqui contando os nossos planos, os nossos projetos de guerra para o rei de Israel. Deve ter algum traidor aqui. E disseram para ele, não, meu senhor, ninguém está te traindo, não. É porque lá tem um profeta. Em Israel tem um profeta e o nome dele é Eliseu, homem de Deus, do Deus vivo, do Deus do impossível. Aí o que o rei fez? Enviou um exército fortemente armado para saber aonde Eliseu morava, estava, residia. E enviou esse exército para prender e acabar com Eliseu. E eles foram de noite. E nós lemos aqui, né, que o exército chegou lá e cercou toda a cidade. A cidade ficou cercada. E Eliseu estava em casa, dormindo, descansando. Quando amanheceu o dia, o Senhor, ele se levantou cedo, diz aqui, no versículo 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, Senhor, meu Senhor, que faremos? Quando Geazi, né, o servo de Eliseu, ele viu aquela multidão, o exército fortemente armado, carros, que na época carruagens, né, com cavalos, soldados bem armados, cercando a cidade. Eles sabiam que eram as tropas da Síria, ele sabia disso. Então ele entrou em desespero. Ele falou, e agora? Agora nós vamos morrer. Ele correu até o homem de Deus, até o profeta, e disse, agora nós estamos perdidos, profeta, homem de Deus. O exército da Síria está aí, fortemente armado, e agora o que é que nós vamos fazer? E o homem de Deus falou isso aqui para ele, não temas, não tenha medo. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível. E muitas pessoas, inclusive crentes, cristãos e até líderes, pastores, estão com medo. Estão temendo, estão apavorados. É bem verdade, estão sendo bombardeados pela mídia. Mas olha aqui, o exército fortemente armado cercando a cidade. Aí Eliseu orou a Deus e disse, Senhor, abre os olhos dele, porque ele não está vendo. Ele deixou de viver pela fé, ele deixou de ver pela fé. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, é isso que tem acontecido nesses dias. E Deus tem me mostrado isso. Muitos no nosso meio, e até pastores, estão se acovardando, estão com medo, estão tremendo de medo. Como pode? Nós temos um Deus tão grande, tão poderoso. A fé de muitos que estão sendo provados, estão sendo reprovados. E a minha oração por todos esses e por você é a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam, porque eles já não estão mais enxergando.
Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a Bíblia, ela diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Nós temos visto isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. E muitos estão se esfriando na fé. Muitos estão acomodados com isso. Agora é só o culto online. Mas tem que obedecer às lideranças. Deus manda lá obedecer às autoridades. É verdade, concordo com você, Deus manda. Desde que não atrapalhe, não infrinja a nossa fé em Jesus. Se dizem crentes cristãos, tremendo de medo. Tem medo até de sair dentro de casa agora. Como pode isso? Quando Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, de Geazi, a Bíblia diz aqui, no versículo 17, a parte B, diz assim: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe o que é interessante aqui nesse versículo, finalzinho? Que a Bíblia não diz que os carros de fogo estavam ao redor deles, estavam ao redor do moço. Não, a Bíblia diz que estavam ao redor de Eliseu, do profeta. Eles queriam prender, matar, acabar com o profeta. Mas quem estava com ele? Deus, o exército dos céus, carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Será que você não acredita mais, meu irmão? Meu companheiro de trabalho, pastor, você que está me assistindo agora, que há um exército de fogo ao nosso redor. Isso aqui é para quem crê. Se não crê, não tem. Eliseu acreditava. Eliseu olhou para ele e disse: não tema, você está com medo. Meu irmão, nós vivemos todos os dias a vida aqui na terra. Todos os dias nós corremos risco de morte. Não é só agora com o coronavírus, não. Todo dia. Quem vai para o trabalho, quem anda no trânsito, quem está viajando no avião, quem está indo para a escola, todo dia. Dentro de casa, quantos não morreram dentro de casa? Acidentes domésticos. E morrem todos os dias no mundo inteiro. Essa praga, essa pandemia maldita, e Deus tem permitido isso, está provando a fé de muitos, e muitos estão sendo reprovados. Eu não tenho medo de falar isso, não. Muitos no nosso meio, dentro da igreja, que pregam a palavra de Deus, que se dizem crentes, cristãos, estão sendo reprovados. E você, será que está? Essa é a palavra de Deus para você, para mim, para você. Eu sei em quem eu tenho crido. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu creio que é um Deus poderoso na minha vida. E se você acredita, Ele também está contigo. Ele também é na sua vida. Então, para que ter medo? Lembra dos homens de Deus e mulheres de Deus do passado? Lembra deles? O rei baixou um decreto, fez a imagem. Quem não se prostrar diante dela e adorar, vai ser lançado na cova dos leões. Sabe o que o homem de Deus fez? Você conhece a Bíblia, você talvez conheça mais do que eu, você que está me assistindo agora. Você sabe o que Daniel fez. Ele foi se prostrar lá diante da imagem do rei. Ele abriu a janela do quarto dele, que dava com a praça central da cidade, para todo mundo ver. E 3 vezes ao dia ele dobrava o joelho e clamava ao Deus do céu: o meu Deus. Mas vai jogar na cova do leão, ou na cova dos leões, me perdoe. Pode jogar, é por Jesus.
Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não temas. Segue em frente. Ou você dá ouvido à voz de Satanás, do coronavírus, dos homens, ou você dá ouvido a essa palavra aqui. A verdade é essa. A verdade é uma só. Não existe meio termo. Ou segue a Deus, a palavra e crê nele, ou vive apavorado com medo. E aí? A decisão é sua. Eu quero orar por você. E a minha oração hoje é essa aqui. Que Deus abra seus olhos para que você veja. Espero eu e peço que essa carruagem, os carros de fogo, cavalo, o exército dos céus estejam também ao redor da sua vida. Em nome de Jesus, da sua casa, para que nenhum mal toque em você. Tenha medo não. Creia. Apenas creia. Amém? E se por causa da fé, é um privilégio. Foi assim com os homens de Deus, mulheres de Deus do passado. Os apóstolos, na época da igreja primitiva, você conhece a Bíblia bem melhor do que eu. Os apóstolos foram presos, açoitados, porque pregavam Jesus. E as autoridades da época disseram, sabe o que para eles? Estão soltos. Só não pode pregar, não prega Jesus não. Eles saíram dali, tudo machucado, mas adorando, glorificando. Saíram e foram pregar. Glória a Deus. Medo não, minha irmã, meu irmão. Nem dê ouvido àqueles que ficam aí. O mundo hoje fica em casa, fica em casa. E a situação mais difícil é que aqueles que mandam você ficar em casa, eles nunca ficam. Principalmente da televisão, estão lá no trabalho dele direto. Obedeça a Deus, siga a palavra de Deus. Não temas. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. A minha oração hoje a Ti, por essas pessoas, milhares e milhares, é a oração de Eliseu. Abre os olhos deles, meu Pai, para que eles vejam. Medo, meu irmão, minha irmã, para que eles vejam que o exército dos céus está ao derredor deles, ao derredor de suas casas, famílias, para que não fiquem apavorados com a ameaça, meu Deus, dos inimigos, a ameaça dessa pandemia maldita, a ameaça dos homens, porque o medo e o pavor está correndo o mundo inteiro, Senhor, e está atingindo, meu Pai. No mundo nós até entendemos, mas está atingindo muitos dentro da Tua casa, Jesus. Muitos que pregam a Tua palavra, Senhor. O medo e o pavor está atingindo eles. Desperta eles, meu Pai. Abre os olhos deles para que eles vejam. Repreende esse mal, esse demônio. Esses demônios, faz cessar essa praga maldita. Traz a cura, traz a libertação, o livramento e a normalidade para o Teu povo, para a Tua igreja, para a nação Brasil. Em nome de Jesus, consagra a água, esse copo. Quem beber da água, receba a Tua bênção, pois eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Receba a bênção de Deus. Você que está assistindo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais também, grupos de WhatsApp. Principalmente grupos que você conhece, né? De igrejas, pastores. É palavra de Deus para nós. Compartilhe para eles. Deus abençoe. Forte abraço. Domingo eu vou estar nessa fé aqui em Serra Talhada. Guarda. Rua Severino Pereira Lins, número 853, no bairro São Cristóvão, Serra Talhada. Orando por você, trazendo a palavra de Deus no seu coração. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Em nome de Jesus.